Bem-vindos de volta ao Porco Princesa e bem-vindos de volta ao Planet Coaster. Hoje eu acho que a gente finalmente vai acabar esse porto. Porque, meu Deus, quanto tempo que a gente está fazendo essa construção. Bem, hoje basicamente o que eu vou fazer no porto é terminar esses prédios aí da divisão, né? E colocar iluminação no porto. Então, acho que pela primeira vez, eu não me lembro se eu já botei à noite, mas vocês vão ver a área do porto toda à noite hoje e a gente vai colocar toda a iluminação no porto. Esse prédio aí, eu comecei pensando que ele poderia ser uma espécie de taverna, talvez, que tivesse uma estância, que fosse um hotel ou um lugar que as pessoas pudessem passar a noite. Mas eu tive um problema que eu não encontrei nenhum tipo de bandeira ou plaquinha que eu pudesse colocar na frente para dar essa cara de taverna, né? Eu fiquei de procurar também, mas não encontrei uma plaquinha interessante que eu pudesse colocar ali para dar essa cara. Mas eu acho que ficou interessante, assim. Ficou um pouco com cara de taverna mesmo. Aí botando alguns últimos detalhes nessa construção da prisão e fazendo a mesma coisa nos outros prédios, né? Colocando janelas e portas que eu não tinha colocado ainda. Tentando dar uma cara diferente para cada prédio, porque, como vocês sabem, como eu já reclamei aqui, não tem porta e janela suficiente para a gente fazer muitos prédios diferentes. Eles meio que acabam sempre ficando meio iguais assim. E aí, já começando a colocar a iluminação. E uma coisa que eu gostei muito dessa luz, especificamente dessa luz, é que ela dá um tom amarelado. E daqui a pouquinho a gente vai mudar para de noite, acho que é por agora. Aí, mudamos para de noite. Vocês podem ver que ela dá esse tom amarelado, que é meio uma cara da época mesmo, né? Ela não ilumina muito, ilumina exatamente o suficiente para não ficar muito escuro, né, o local. E eu acho que era assim na época também, porque não existia luz forte, né? Era tudo a base de fogo, ou era vela, ou era luz a gás. Então, eu acho interessante que tenha essa luz e que ela dê esse ar meio de época mesmo, né? Meio essa luz amarelada, que também não tinha luz branca naquela época. E aí um pouco mais de luz diária, né? Para dar uma iluminada um pouco maior, né? Afinal de contas, isso continua sendo um parque. Então a gente tem essas luzes um pouco maiores que iluminam um pouco mais o ambiente, né? Mas temos essas luzes menores que dão um clima. Aí você pode ver que eu botei a luz branca, mas já mudo para mais amarelada, né, alaranjada, para poder continuar com esse clima de antigo, de... não sei, esse clima que dava esse tipo de luz, né? Meio assombroso também um pouco, né? E meio ermo, sei lá. Meio velho mesmo, meio antigo. Aí umas tochas também que nem iluminam muito. E eu gostei muito dessa ideia de iluminar a escada, né? Porque dá uma coisa assim a mais. Aí vocês podem ver um geral rapidinho que a gente já tem que continuar com essa construção desses prédios da divisão das áreas. E hoje a gente vai começar, e se eu não me engano muito, a gente já termina hoje. Ah não, faltam algumas coisinhas ainda. Mas a gente já quase termina hoje a construção da Casa da Calypso, que também ficou muito legal. E eu acho que vocês vão gostar de ver. Esses prédios aí da divisão, eu não tinha muito uma ideia certa assim do que eu queria fazer, não. Eu só não queria que eles ficassem iguais, né, uns aos outros. Então eu só comecei a ir montando as coisas, e eu tava na live, a galera foi dando umas ideias assim. E eu acho que ficou interessante porque os prédios são diferentes dos prédios que eu já tinha feito e são diferentes entre si, né? E aí eu fiz essa sacadinha, né, que eu achei que ficou bem legal. E
E aí dá um ar também de que essa casa ela é um pouco mais rica, né? Vocês vão ver a entrada dela também. Tem uma porta que parece ser mais cara, essa portinha aí. E depois eu vou botar mais luz nela também, porque alguns prédios daí não estão com luz ainda. E resolvi fazer um telhado mais simples, porque eu achei que nenhum dos telhados que tem no jogo ia ficar legal nessa área. E eu achei que iam ficar todos meio esquisitos, e esse foi o menos esquisito. E aí eu já vou começar a construção da casa da Calypso. Eu tive que pegar esse produto que já vem pronto, né? Esse projeto que já vem pronto no jogo, porque era o único lugar onde eu conseguia achar essas árvores, que são meio mortas, mas são meio uma raiz, assim, né? Que é como é a casa da Calypso mesmo, e vocês podem ver aí na referência que eu coloquei para vocês. Quando eu comecei a montar essa casa, eu percebi que eu, na verdade, ia precisar já colocar ela no lugar certo dela. Porque eu queria colocar muito detalhe na casa. E eu pensei que depois, para eu transportar essa casa, ia dar muito mais trabalho. Então eu falei, cara, vou montar logo um terreno aqui, depois eu ajeito melhor esse terreno, mas só para eu poder ter uma ideia de onde que essa casa vai ser colocada. E aí, como vocês sabem, eu sempre perco um pouco o foco do que eu tô fazendo. Então depois que eu coloquei a casa, eu achei esses botezinhos e comecei a colocar como é na cena realmente, né? Que tem uns botezinhos todos indo na direção da casa da Calypso. Depois, deixa eu contar uma coisa pra vocês, né? Fiz isso tudo pra botar essa casa aí nesse lugar, mas depois vocês vão ver que eu vou mudar a casa toda de lugar, porque ela tá no ponto errado do mapa. Porque as pessoas vão sair desse lado esquerdo ali, aonde é esse buraco. As pessoas vão estar saindo desse buraco, então a casa vai ficar nas costas delas, né? Então depois eu mudo a casa toda de lugar de novo, mas antes disso eu vou fazer 1000 coisas na casa. O vídeo deu uma pulada aí, né, dessa construção dessa varandinha, mas tipo muito simples. Foi a mesma construção que eu fiz daquela outra varanda menor ali. É uma placa de madeira com várias tábuas, e esse corrimão, esse guarda-corpo é feito com essa peça aí que eu tô botando agora, que é uma peça que eles chamam que é alguma coisa de andaime, eu acho. Mas eu achei que tinha essa cara rústica, né, pra casa dela. Achei que ficaria interessante. Aí esse telhado eu tô fazendo de uma forma, mas esse outro telhado maior e os dois menores do lado, que são mais escuros, eu vou fazer eles de outra forma completamente diferente. Não vou usar essa madeirinha, vou usar aí, como vocês podem ver, tábuas individuais, e vai ser um copia e cola infinito, e muda de direção e muda de cara para parecer que não está sendo um copia e cola, mas eu copiei e colei, e eu fiz assim, esse telhado que parece que demorou muito, eu fiz ele super rapidinho. Em meia hora eu fiz o telhado todo. E depois eu ainda vou selecionar algumas tábuas específicas para poder fazer uma cara um pouco mais de como é na imagem, como parece ser na imagem, de uma coisa que foi feita meio de qualquer jeito, assim, né? Com umas tábuas que foram meio pregadas por uma pessoa que não sabia meio o que estava fazendo. Aí vocês podem ver o que eu fiz, né? Eu selecionei algumas tábuas aleatórias e fui colocando elas para dar essa cara de uma casa meio construída de qualquer jeito, assim, entre aspas, né? De um jeito meio mambembe, meio com o que eles têm ali. Aí eu quis aumentar um pouco o rio e pensei o seguinte, porque eu queria que esses barcos estão indo até a casa dela, mas eles estão saindo de algum lugar, né? Então eu fiz esse buraco só para dar essa ilusão de que tem algum outro lugar de onde esses barcos estão vindo. Porque quando você passa ali com o carrinho da montanha-russa, o trem, né? Você não consegue ver de onde que esses barcos estão vindo. E aí vocês podem ver que eu errei o lugar, e aí eu tive que passar a casa toda para o outro lado, mas que bom que eu não precisei selecionar aquele telhado, uma tábua, cada tábua separada, porque ia dar um maior trabalho.
E aí eu resolvi fechar essa parte da montanha-russa porque eu achei que seria interessante, talvez, ficar escuro, né? E tá subindo e dar essa emoção. Só que eu descobri que não fica escuro. Eu não sei se eu tenho que... Não sei o que eu posso fazer para aquela parte ficar escura, mas por enquanto não tá escura ainda. Mas mesmo assim eu achei que ficou interessante. E a gente pode botar uns efeitos depois. Aí tô ajeitando os barcos, né? Virando para ficarem na direção da casa. E aumentando a quantidade de barcos, fazendo aí também a mesma coisa, né? Dando essa ilusão de que o barco está vindo de algum lugar e aumentando bastante a quantidade de barcos. Eu não me lembro se tinha todos esses barcos no filme, mas eu achei que aí deu esse visual legal, né? Aí a mesma coisa que eu estava fazendo ali atrás, a mesma coisa que eu já fiz em outros episódios, eu estou usando o terreno como uma forma de separar as áreas, né? Então, embora tenha esse muro que eu construí, para esse lado de cá do pântano não dá para ser um muro, né? Porque não tem um muro no meio do pântano. Então, eu forrei esse muro com terreno para parecer que é uma montanha. Ficou meio artificial, mas foi o melhor que eu consegui fazer no sentido de separar esses dois lugares de uma forma meio orgânica, assim. E aí eu tive que fazer uma porta para a casa da Calypso, porque a porta dela tinha meio que um acabamento parecido com o do telhado, meio assim feito com umas tábuas meio presas aleatoriamente, e não tinha nenhuma porta assim no Planet Coaster, né? Então eu acabei pegando um monte de tábua e construindo essa porta. E a porta que tá do lado é só pra eu usar como referência de tamanho e tal, pra porta não ficar muito desproporcional. Mas eu fiz isso daí e no final vou botar uma maçaneta feita com um pedaço de galho. E... Ah, sim, é verdade. Essa casa, ela tinha esse pedaço em cima. Se você ver na referência, ela tem esse pedaço em cima que faz parte da casa, né? Na imagem ela faz parte da casa, só que aí ela ficou meio parecendo que não faz. Só que para quem passa na montanha-russa, dá para ver que faz parte da casa, parece que faz parte da casa. Então essa é a ideia, né? Dar essa ilusão de que parece que faz parte da casa. E eu descobri que dá para mudar a cor das janelas e das portas, e isso mudou a minha vida nesse jogo. Depois que eu já botei todas as janelas e portas praticamente, né? Aí a gente começa a iluminação, essa iluminação que tem no filme também, mas eu acho que no filme, eu não me lembro se é feito com lamparina ou se é feito com vela, mas tem essa coisa dessa iluminação pontual desses barquinhos, né? E eu achei que ficou muito legal quando você olha de longe assim, dá um maior efeito. E, na verdade, eu ainda tenho que trabalhar um pouco a iluminação desse lugar, mas eu acho que já tá ficando bem legal. Então, gente, esse é o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui embaixo ou deixa o seu like. Se inscreve no canal para ver mais vídeos de Planet Coaster. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.